Amém, irmão? Jesus do Senhor. Está alegre? Diz amém. Amém. É com muito temor e tremor que nós estamos a esse momento, irmãos. Essa aqui é a nossa primeira reunião para falar desse tema aos pais. Esse assunto tão importante. Uma comunhão, né? Envolvendo todos os pais da região. Esse foi o nosso convite. E a razão dessa comunhão é exatamente a preocupação que nós temos de encaminhar os nossos filhos todos para o Senhor. Amém. Quem quer que os seus filhos sejam todos dirigidos para o Senhor, diz amém. Amém. Aleluia. E nós queremos começar, irmãos, com um versículo. Esse que está em Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios 6, 4. Diz assim. Vamos ver todos nós? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na reverentação do Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Criai-os, vamos repetir? Criai-os na disciplina e na adequação do Senhor. Amém. Jesus o Senhor. E o tema da nossa comunhão de hoje é grande, porque o problema é grande. Verdade. E o tema é esse: os problemas e os perigos que envolvem a vida familiar, precisam ser combatidas pela comunhão, pela oração e com a aplicação da palavra de Deus. Então, hoje nossa família está passando por um momento muito crítico. Nós temos muitos problemas em torno das famílias. Eu não sei se os irmãos já perceberam que problemas são esses. Problemas que podem afetar duramente a nossa vida familiar. E hoje nós temos, irmãos, um problema que se alastra cada vez mais, afetando até mesmo o plano de Deus, em virtude de famílias estarem sendo estragadas, sendo tomadas pelo mundo. Então há muitos problemas, vamos falar de alguns deles. Temos também perigos, muitos perigos envolvendo a vida familiar. E diante desses problemas que vamos apresentar, dos perigos que envolvem a nossa família, nós precisamos ter uma reação. Nós precisamos sair da nossa passividade. Precisamos combater o problema. Combater de forma muito forte. Da mesma maneira que esses problemas são agudos, eles realmente prejudicam a vida familiar, nós temos que ter uma contrapartida. Nós precisamos combater. Sair da passividade, entender como o mundo está se comportando, entender como o mundo está trabalhando as trevas para cegar as famílias, de um modo geral, e assim levar nossos filhos para ela. Então nós precisamos combater, precisamos de uma estratégia. E essa estratégia ela não é humana. Não tem como você entrar com recursos humanos para tentar vencer o mal, vencer as trevas. Nós não temos condições de fazer isso. A própria sociedade tem tentado. Nós temos aí especialistas, profissionais na área de família tentando dar uma resposta para esse mundo que está simplesmente levando cada vez mais as famílias, modificando valores. Então não é tão simples esse desafio, não é tão simples você vencer essa batalha. Nós precisamos entrar com algo divino. Se o problema é espiritual, então temos que entrar com uma arma espiritual. E a arma espiritual é a oração. Nós precisamos orar pelas nossas famílias.
Quem é que acha que sua família precisa de oração? Diz amém. Precisamos orar. Porque quando nós oramos, o Senhor Ele ouve. Quando nós oramos, o Senhor Ele desce para ver o que está acontecendo. E como é que quando o povo de Israel estava no Egito, na hora que eles invocaram o nome do Senhor, o Senhor então, Ele reagiu, levantando um líder, Moisés, para tirar o povo daquele sofrimento, daquela escravidão. Então precisamos de oração, precisamos de comunhão. Por isso que essa reunião ela foi produzida, ela foi gerada, é um clamor de muitos pais. Nós temos participado de reuniões na instância, uma reunião que envolve uma palavra dirigida para os jovens, uma palavra para os jovens. E ali nós vemos os monitores, quando eles começam a falar das dificuldades que eles enfrentam na condução dos jovens, eles mostram que os pais precisam entrar em ação. E há muitos pais também falando que precisam de uma palavra de orientação. Então há um clamor. Esta reunião aqui é um clamor dos pais, é um clamor dos monitores que servem os jovens, é um clamor dos irmãos que servem diretamente os jovens, tanto a nível nacional como regional. Então, precisamos ter comunhão. Estamos aqui para ter comunhão. Estamos aqui para ensinar ninguém. Estamos aqui para ter comunhão. Nós mesmos, eu mesmo estou envolvido nesse mundo que precisa de comunhão para te ajudar a como conduzir meus filhos. Estamos aqui para ensinar, estamos aqui para ter um pouco de comunhão. Então, comunhão, oração e algo importante, irmãos, aplicação da palavra de Deus na família. Essas três coisas a gente precisa reunir. Esse é a ferramenta que o Senhor dá para nós. Comunhão, oração e aplicação da palavra. Precisamos falar mais a respeito dos nossos filhos. A igreja precisa criar mais fóruns, criar mais ambientes para poder dialogar a respeito dos serviços de crianças, por exemplo. Falar a respeito dos filhos. Então, é um tema que a gente precisa colocar toda a nossa atenção, porque o mundo está muito feroz. Então, precisamos aplicar também a palavra de Deus. A palavra que nós ouvimos cada final de semana, as palavras são muito ricas, elas precisam achar um lugar para serem aplicadas. Então, é possível nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa família. A palavra que nós ouvimos no final de semana, ela precisa ter um impacto na vida familiar. Nós sabemos que a vida da igreja, ela não é apenas uma vida de reuniões. Ela também é uma vida social, não é? Ela também é uma vida familiar, diz respeito à vida familiar, mas ela só é a vida familiar quando essa palavra é aplicada na família. Então nós temos que achar graça diante do Senhor. Precisamos orar diante do Senhor. Os casais, os pais, precisam orar para saber como aplicar a palavra na sua família. Então esse é um ponto crítico, um ponto importantíssimo. Então, aqui 3 itens que nós podemos utilizar como uma estratégia para combater as trevas. Primeiro, qual é? Vamos falar? A comunhão. Segundo, a oração. E depois, a aplicação da palavra. Então, irmãos, nós temos uma crise instalada, temos uma sociedade muito desorientada, temos referências que cada vez mais são perdidas, referências. Se você tem uma referência aqui e passa-se 20 anos, você está 20 anos distante dessa referência que ficou aqui atrás. Se passa-se mais 20 anos, você já tem 40 anos distante dessa referência. Então, nós temos que criar um mecanismo para fazer com que as referências, os valores, a palavra de Deus possa acompanhar as gerações. A questão que está acontecendo é que cada vez que nós vamos evoluindo, cada vez que as gerações vão avançando em termos de época, mais distante ela vai ficando dos seus valores.
Os valores do Senhor, que estão todos na palavra, precisam acompanhar as gerações. A palavra que nós ouvimos no passado, ela precisa ser comunicada para a geração atual. E a palavra que essa geração atual está recebendo precisa ser comunicada para a geração seguinte. Então, todos nós preocupados em levar a palavra de Deus para a geração seguinte. Se a palavra para, se ela não é mais tomada, se nós não temos uma atitude de praticar a palavra, aquela visão, aquela palavra que nós ganhamos vai ficar perdida no tempo. Aí uma geração avança sem a referência. Daí a necessidade, irmãos, da palavra que o Senhor nos deu, da visão que o Senhor nos deu acerca da economia de Deus, da importância da família, da importância dos filhos, serem conduzidas para a geração seguinte, para que a geração seguinte possa viver também essa palavra. Eu fico pensando, quantas coisas preciosas nós não ganhamos no passado, quando você entrou na vida da igreja há algum tempo atrás. E quanto dessa palavra está com seus filhos? O quanto essa palavra foi passada para os filhos? O quanto essa palavra está sendo colocada adiante? Isso aí faz a gente estremecer. Então, o inimigo ele está trabalhando exatamente nessas lacunas, nessas brechas que ele está encontrando. A palavra, se a palavra não acompanha as gerações, nós temos uma brecha e o inimigo trabalhando. Então, nós precisamos voltar à palavra de Deus sempre. Estamos vivendo uma crise sem precedentes na família. Muitos pais estão desorientados. Os valores familiares estão mudando e estamos ficando sem uma referência. A sociedade está perdida e entrando em trevas profundas. Então, essa é a situação. As famílias estão mergulhadas nisso aqui, numa crise. Quando nós falamos de crise, estamos falando de ruptura de valores. Os valores que o Senhor deu para o homem viver, crise é ter uma ruptura e de repente isso não está sendo mais vivenciado. Hoje nós temos uma sociedade completamente à parte da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus sai, as trevas entram. E aí que está o perigo. Se a palavra de Deus ela não encontra eco na nossa casa, então ali é um espaço perigoso para o inimigo trabalhar. Então, nós temos que encher a nossa casa com a palavra de Deus. Trazer as referências de novo, trazer os valores que o Senhor nos deu, né, para a nossa casa, para o nosso lar. Né? Nós temos que comunicar isso para a nossa geração. Essa nossa comunhão, ela foi dividida em algumas partes. A primeira parte dela foi uma entrevista que nós fizemos. Nós ligamos para os irmãos responsáveis de muitas igrejas, pelo menos 20 igrejas, nós fizemos questão de ligar para conversar com os irmãos responsáveis. Conversando também com mães, pais, né? Conversamos com pessoas que cuidam de jovens, para que eles pudessem dizer o que uma palavra como essa, numa reunião como essa, era importante ser trabalhada. Então nós ouvimos muitos pontos importantes. E cada vez que a gente ia ouvindo, que os irmãos estavam relatando, aquilo mexia muito, muito comigo. Teve irmãos que, quando falava, até mesmo assim, se emocionaram em falar da sua família, em falar dos filhos, em falar dos filhos dos irmãos, pelas dificuldades que passam. Então a gente fez uma lista dessas observações. Foram mais de 100 observações. E nós procuramos reunir essas 100 informações ou mais em alguns grupos. Essas informações, essas observações que apresentaram, nós não vamos trabalhar elas aqui, vamos apenas ler, citar, para ver se essas informações não acham eco, se você não tem a mesma dificuldade, não está enfrentando a mesma dificuldade na sua casa. Então, essa é a primeira parte da nossa comunhão, é apresentar como um dossiê os pontos que foram levantados pelos bons responsáveis, aqueles que cuidam de igrejas, que cuidam de famílias, e as observações foram muito úteis, muito importantes, mas que vai ajudar os irmãos aqui. Depois vamos apresentar um quadro geral sobre o assunto pais e filhos,
Vamos procurar ver quais são as fases importantes que compõem a vida de um ser humano. Temos as 4 primeiras fases, e essas 4 acabam abrangendo a vida dos nossos filhos, né? Desde quando nasce até pelo menos 30 anos de idade. Vamos procurar dividir essas fases em 4 partes. A gente vai apresentar para os irmãos. Depois, nós vamos apresentar também aqui os problemas e os perigos que envolvem, nós comentamos aqui, mas vamos apresentar a lista deles, dos irmãos. As coisas que estão rodeando a nossa casa. Quando nós falamos em problemas e perigos, eu fiquei na minha casa tentando achar uma figura que pudesse descrever isso aqui. Se você quer assustar alguém, você basta dizer que dentro da sua casa tem uma serpente, tem uma cobra. Não tem ninguém que desce da cama. Se alguém diz assim, mulher, eu estou sentindo que algo debaixo da cama. Você diz o que é? É uma serpente. Ninguém desce. Do ponto de vista espiritual, há uma serpente dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa. Há algo que está ali para poder fazer um dano, um mal. A serpente dentro da nossa casa. O mundo, irmãos, está tão longe de nós a ponto de termos uma vida despreocupada. Está vivendo mesmo. Coisas que nós estamos até manuseando. O inimigo é muito astuto. Quando Adão e Eva achavam que estava lá fora, ele nem imaginava que estava conversando com a própria serpente. Então nós temos que abrir nossos olhos. Vamos apresentar aqui os problemas que envolvem a vida familiar. Para a gente verificar se debaixo da cama não tem uma serpentezinha dessa que vamos citar aqui. E nós temos também perigos. Quando alguém diz assim, olha, na sua vizinhança tem um leão. Eu quero saber quem é a pessoa que sai de casa sabendo que na vizinhança tem um leão. Não sai. Então nós temos também leões do lado de fora. Do lado de dentro da nossa casa, serpentes. Do lado de fora, leões. Nós precisamos descrever esses 2 animais aqui para nós termos um cuidado devido. Para a gente não conviver com feras que podem estar trazendo dano ou que podem trazer dano para a nossa vida familiar. Tá bom? E depois vamos apresentar algumas reuniões que estão sendo desenvolvidas que vão ajudar os pais, os jovens, tá? Os nossos filhos. Essa quarta parte vamos apresentar para os irmãos. Então, deixa aqui a gente apresentar para os irmãos esse relatório dessa entrevista que foi feita, tá bom? Então, vamos apenas ler, depois comentar, mas já desperta algo do seu coração ao ler das frases. A primeira é ajudar os filhos a serem guardados no Senhor. Essa foi uma preocupação de um pai. Nós temos que ajudar, tem que ter uma palavra que ajude os filhos a serem guardados. Porque os filhos podem se perder. Então tem que guardar os filhos. Depois, apoio mútuo entre os pais. O irmão falou assim, olha, não basta hoje apenas ser um bom pai. Precisamos de pais unidos que possam apoiar um ao outro. Não é mais uma questão de eu sozinho levar minha vida familiar. Eu preciso estar numa comunhão com outras pessoas, com outros pais, trocando ideias. Eu cuido do seu filho, você cuida do meu. Então, isso é essencial. Essencial. É uma observação muito importante. Depois, reproduzir as conferências de jovens para os pais. Foi sentido isso na conferência. As palavras que os jovens ouvem lá são palavras muito boas, orientam bastante. Mas quando chega em casa, essa palavra, se ela não for comunicada para os pais, como é que eles podem participar? Como é que eles podem se envolver? Como é que eles podem ver o desenvolvimento da palavra que foi transmitida para o seu filho, se ele não conhece o seu conteúdo? Então, precisamos também reproduzir as conferências de jovens para os pais. E os irmãos cooperadores estão vendo uma data acertada depois de cada conferência de jovens, nós usarmos uma sexta-feira para apresentarmos todo o conteúdo prático que foi apresentado para os jovens, apresentar também para os pais. O que os irmãos acham? Depois nós temos aqui, os pais precisam de mais consagração. Precisam melhorar o relacionamento entre pais e filhos. Os pais precisam saber conversar.
ouvir, entender os filhos. Aí, esse irmão que fez esse relato, ele disse assim: se eu tivesse que criar meus filhos de novo, eu mudaria tudo. Meus filhos seriam meus amigos. Os filhos precisam de amigos. Claro, precisa ter uma autoridade muito bem definida dentro de casa. Mas, conjuntamente, nós precisamos de pais que sejam amigos dos filhos. Então, essa foi a observação que o pai fez. Os pais precisam acompanhar em todos os campos os filhos bem de perto. Em todos os campos. Quando ele fala todos os campos, acompanhar os filhos nas reuniões. Se estão participando, se estão no salão, se estão na sala de crianças, se estão lá embaixo fazendo anarquia. O que eles estão fazendo? Como é que eles estão na escola? Então, são observações importantes. Por meio dessas pequenas pepitas, fruto de experiência de pessoas que já conduziram seus filhos aí por 20 anos, até mais, nós podemos ajudar. O que os irmãos acham? Não é? Então, vamos prosseguir. Os filhos precisam de disciplina. Muitos pais e filhos vivem em mundos diferentes dentro de casa. Já pensou? Pai de um lado, filho do outro, parece que nunca se encontram. Parece óleo e água. Nunca se mistura. Precisam aprender a resolver problemas com rapidez. Muitos problemas são trazidos para os pais quando vêm na escola. Nós passamos muito tempo para poder abordar a criança, muito tempo para poder abordar o assunto, ir na escola rapidamente saber o que está acontecendo, verificar quem está prejudicando de alguma maneira os nossos filhos. E as coisas vão crescendo, de repente gerou aí para tudo negativo. Então nós temos que ver isso aí. Não deixe seus filhos soltos demais. Os pais não podem super proteger os filhos. Mais observações. Os pais precisam ganhar a confiança dos filhos. O irmão falou assim, confiança, tem que ganhar confiança. Ele tem que sentir peso em você, tem que sentir confiança em você. Então, os pais todos juntos, aí eu achei muito interessante. Ficou um jovem que falou, os pais todos juntos devem cair de joelhos e orar pelos filhos. Nessas vigílias que nós temos, precisamos separar uma delas, só para tratar de paz. A região toda orando pelos filhos. Já pensou? Seria bom demais? Uma comunhão, todo mundo com a mesma atenção, com a mesma preocupação. Não irritar os filhos. Muitas vezes os problemas que nós temos dentro de casa não é nem tanto pela insubordinação, mas porque você irritou o filho. Então, também tem esses elementos aqui. Então, irmãos, aqui nós não estamos trabalhando todos eles, vamos trabalhar. Vamos apenas citar para gerar alguma coisa dentro de você. Tá bom? Mais tarde a gente, outras comunhões, nós vamos trabalhar esses itens aqui. Mas por enquanto só vamos saber o que foi pesquisado. Depois, criar em casa um ambiente cheio da presença de Deus. Isso aqui é determinante. Se tem Deus na sua família, se tem Deus na sua casa, se seus filhos têm o Senhor, irmãos, isso aí vai fazer uma grande diferença. Uma grande diferença. Seguindo. Ser modelo para os filhos. Olha aqui, ó. Ser modelo para os filhos. Ser um centro de referência para ele. Pessoal, já viu como é que o filho fica dentro de casa? Ele fica bem todo olhando. Essas coisas são menores. Fica olhando para saber como é que as coisas se arrumam. Alguma coisa acontece, ele olha para saber como é que você reage. Ele precisa de você. Depois, você tem, os pais precisam dialogar bastante, mas não esquecer de estabelecer limites. Trazer a vida da igreja para dentro de casa. Nossos filhos são muito atacados pelo mundo. E ainda nessa pesquisa foi visto, os pais relataram, precisamos elogiar mais nossos filhos. Parece que nosso olhar, os filhos, está apenas em perceber as falhas. Errou, como é que pode fazer isso aí? Onde você está com sua cabeça?
Parece que nós nunca vemos o outro lado da moeda. O outro lado da moeda são muitas virtudes, muitos valores que eles também vão absorvendo e vão manifestando dentro da nossa casa. Precisamos elogiar. Precisamos dizer, puxa, muito bom, pai, como você avançou, está crescendo, né? Então, aprender a encorajar, a elogiar os nossos filhos. Precisamos separar um tempo para estar com eles, sair, brincar, almoçar juntos. Isso aqui foi falado com um irmão que tem pelo menos uns 55 anos, quando ele falou isso aqui. Olha, nós temos que sair com os filhos, temos que brincar com eles, almoçar juntos. Estamos criando nossos filhos dentro de bolhas. Quando eles saem para a vida real, não sabem tomar decisões e assumir responsabilidade. Você protege tanto, guarda tanto que ele não aprende a exercitar a musculatura da sua vontade, de decisão. Aí qualquer coisa ele puxa e não sabe como resolver. Papai, olha o que está acontecendo aqui. Aí ele chega lá, o que é? Essa barata também ficou na frente. Não exageremos, né? Mas de qualquer maneira, nós temos esse ponto, né? De os filhos não exercitarem essa musculatura da vontade dele, da decisão dele. Então, os filhos não são todos iguais. Isso aqui é uma tarefa difícil demais para pai. Pai parece só ter um filho. Né? Assim como para dor de cabeça ele só usa de pirona, ele pensa que para qualquer dor de cabeça com o filho ele tem que usar de pirona. Não, cada um é diferente. Então você tem que ter muita luz, muita sabedoria, muito discernimento para saber o limite de cada filho, saber como cada um vai reagir. Isso é importante. Não é a granel. Você junta todo mundo e passa a mesma cartilha da mesma disciplina. Não é assim. Não é assim. Eu me vejo muitos casos aqui, mas vou deixar depois. Os pais precisam acompanhar o serviço de jovens. Olha aqui, irmãos. O que acontece na instância, o que acontece no serviço de crianças, precisa acompanhar. Quando os filhos sentem que você tem preocupação com eles e por eles. O distanciamento entre pais e filhos é muito grande, o irmão falou. Outro, precisando de dar mais atenção para os nossos filhos. E aqui, cuidar para que os filhos não namorem precocemente. Isso ocorre por falta de acompanhamento e carência. Eu achei muito profundo isso aqui. Porque a pessoa soltar uma frase assim no telefone, ele tem que estar passando por essa experiência para ele falar isso. Ou seja, se o filho não é acompanhado, ele não tem o pai por perto, isso você vai abrindo brechas de carências emocionais dentro dele também. Então ele é uma presa muito fácil para qualquer tipo de elogio, qualquer tipo de contato, de abordagem que é feita de fora. Isso em qualquer campo. Se ele não tem uma proteção, não está cercado de amor, de cuidado pelos pais, ele se torna preso muito fácil. Então nós temos que envolver nossos filhos com amor, envolver nossos filhos de carinho, de cuidado, não é? Para que ele não sinta necessidade de estar ali naquele grupo ou ter que fazer aquilo para ser aceito. Ele já é uma pessoa muito bem aceita pelos pais dele, pela família dele, pela igreja, né, pelos irmãos com os quais ele se reúne. Isso é fundamental. E precisamos criar um fórum de pais para trocar experiências. Ele falou, não sei como isso pode acontecer, mas é muito importante que numa reunião a gente tivesse aqui um microfone rodando e cada um pudesse expor um pouquinho da sua situação e fôssemos trocando ideias. Numa reunião completamente informal, só para tratar do assunto sobre paz. Olha que seria interessante. Um fórum, uma reunião diferente. Não apenas um falando, mas imaginando. Cada um trazendo um ponto, trazendo uma experiência, falando onde errou, onde acertou. Isso seria fundamental, muito forte, né? Muita ajuda. Ok. E seguindo, como pais podem manter o fogo aceso dos jovens depois da conferência? Irmãos, tem choro de jovens na instância.
pelo fato de saber que ali eles foram lá para o céu, uma visão da Arábia de Paulo, e saber que está voltando para casa, onde pouco daquilo vai ser comentado. Pouco ambiente favorável vai ser criado para que a semente que ele ganhou na conferência possa frutificar. Choram. Tem medo. Quando chega na última reunião, eles não querem voltar para casa, às vezes com medo de não ter um ambiente para recebê-los, para perguntar para eles o que aconteceu. Então, é importante que os pais se envolvam com todas as atividades que são apresentadas para os jovens e saber deles o que foi a conferência e dar o apoio necessário. O diálogo entre pai e filhos foi abandonado, como o irmão falou. Os filhos falam com todo mundo, mesmo com os pais. Falam com os amigos, falam com o celular, falam com todo mundo. Tem 100 amigos no WhatsApp, ele conversa com todo mundo, grupos e mais grupos, mas naquele grupo, às vezes, não dá o pai. Então tem uma coisa estranha. O ponto de partida para qualquer mudança dos filhos é o lar. Concordo com isso? O ponto de partida, às vezes nós pensamos que é as reuniões, mas é o lar, é seu lar. Aqui não cabe transferência, você transferir algo para a igreja, algo para os irmãos. Não. O lar é ainda o berço fundamental que os filhos precisam ter para se desenvolver espiritualmente, se desenvolver psicologicamente, se desenvolver fisicamente, precisa de um ambiente. Vou lá ver. Os pais precisam assentar-se à mesa com os filhos e fazer refeições juntos. Não é? Olha aqui. Isso aqui não são as tábuas da lei, né, irmãos? Não se sintam condenados aqueles que não, porventura, não estejam praticando. Isso aqui é para sermos encorajados. É para nós melhorarmos, otimizarmos a nossa relação com os nossos filhos, tá bom? Deve ficar aqui, meu Deus, está aqui, fazendo coisa aqui, eu vou embora, Você está sendo ajudado pelo Senhor a avançar. Amém? Vamos prosseguir. Falta coerência. Olha que frase interessante. Falta coerência entre o que os filhos ouvem e veem nas reuniões com o que eles ouvem e veem em casa. Olha aqui, irmãos. Aqui nós temos muitas pepitas. Essa aqui é uma pepita muito grande. Aqui nós estamos achando aqui o elo perdido de um filho que está muito bem numa conferência, está muito bem numa reunião e às vezes em casa não funciona bem. Onde está o elo perdido dessa relação? Talvez esteja o fato de não haver a coerência entre o que ele está ouvindo com o que ele está vendo dentro da nossa própria casa. Então nós precisamos realmente, irmãos, como um William lá na frente apresentou, precisamos aumentar a nossa consagração, para que ele possa ver também dentro da nossa casa pessoas que dão um testemunho. E um testemunho muito importante é o testemunho do pedido de desculpas. Testemunho de alguém que, ao errar, reconhece erros, que pede perdão. Quando pais fazem isso é um testemunho. Testemunho aqui não é o testemunho de um ser perfeito. É o testemunho de alguém que vive na presença do Senhor, tentando agradar o Senhor, fazer a vontade dele, e que quando erra, se volta para o Senhor e pede perdão, e se for o caso, até mesmo pede perdão para os filhos. Olha essa aqui. O lar, pais, veja esses 3 elementos aqui, ó. O lar, pais e filhos, é como um carro. Olha que coisa interessante. Um carro com motorista e passageiros. O carro é o lar. Os pais, os motoristas. E os filhos, os passageiros. Aí ele acrescentou: muitos lares têm apenas passageiros. Já pensou, irmãos? De repente,
dirigindo o seu carro e você solta o volante. E o filho, o que está acontecendo? Aqui só tem passageiro. Não, nós não podemos largar o volante. Nós temos que pegar o volante e levar toda a nossa família a destino. Proteger a todo custo os filhos do mundo. O testemunho dos pais com relação ao Senhor é extremamente importante. Não deixar os filhos se envolver com ninguém que não o possa ajudar, mesmo que ele seja filho de irmãos. No passado ele estava muito definido: irmãos e lá fora o mundo. Hoje não é assim. Hoje nós temos o mundo lá fora e muitos irmãos misturados com o mundo. Não é porque é apenas irmão que você deva ficar despreocupado. Não, você tem que acompanhar seus filhos em todos os lugares. Em que casa ele anda, com quem ele fala, com o que ele está fazendo, não importa. A influência do mundo é forte. Não ser tolerante ao erro, mesmo que este seja pequeno. Tudo começa pequeno. Os filhos precisam ter bons companheiros na igreja. Isso aqui é muito legal. Ter companheiros. Fazer com que seu filho tenha companheiros, amigos. Levar os amiguinhos dele, irmãos, na sua casa. Permitir que seu filho vá também para a casa dele. E isso debaixo do acompanhamento de ambos os pais. Isso é bom demais. Bom demais. Os filhos precisam ter bons companheiros na igreja. Estamos vivendo em uma nova era. Um novo momento. E esse momento novo aqui, claro, tem muitos pontos que poderíamos falar aqui, mas tem que considerar três importantes. O avanço do mundo é forte, ele realmente ele se modificou, ele tem uma nova forma de influenciar, ele se tornou mais ousado. Então o mundo é terrível. Nós temos também, quando no passado nós tínhamos apenas uma pessoa trabalhando de casa, hoje temos duas pessoas trabalhando de casa. Os filhos passam muito tempo fora, os filhos passam muito tempo sozinhos. Isso também é algo que temos que avaliar, para saber como conviver com essa realidade, com essa era. O outro ponto, a própria tecnologia. Hoje nossos filhos conseguem falar ao mesmo tempo com 10, 15, 20, 30 pessoas. E se comunica hoje com pessoas que elas nem sabem quem são. Então, é uma era, é algo diferente. Nós temos que entender que tem algo no ar diferente. E temos que ter uma resposta à altura. Por isso, a comunhão é importante, a oração é importante, e aplicar a palavra de Deus dentro do nosso lar é que vai salvaguardar a nossa casa. Proteger a riqueza. Ok? Então, esse foi a nossa entrevista, a nossa pesquisa. Te agradeço os irmãos que participaram, que gastaram esse tempo com a gente, para trazer esse punhado de preciosidades, de informações, fruto de acertos, erros, observações, coisas que até mesmo tiveram que rever o ser dedicado para modificar a forma de conduzir seus filhos e assim puderam trazer algo fruto de uma experiência mesmo. Então, tem esses pontos aqui, tá? A gente pode considerar. Amém? Impactam, ajudam, traz luz sobre nossas também muitas dificuldades. Ok. Então, agora, irmãos, a gente quer ler o Salmo 128. Vamos apresentar um quadro geral, da relação pais e filhos. E queremos entrar nesse salmo, porque esses salmos, do 150, que fala muito bem da família, apresentando a família segundo o olhar de Deus, é esse salmo. Então, vale a pena os pais guardarem esse salmo no coração. Vamos ler? Bem alto? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de tuas mãos comerá, feliz será, e tudo lhe irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira.
Teus filhos será como rebento de oliveira, a roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, Pai, sobre Israel. Bonito, né? Então, esse ponto que vamos trabalhar aqui, né, esse quadro geral da relação pai e filhos, vamos procurar aqui trazer todas as faixas etárias, né? E essas faixas etárias que vamos apresentar aqui, certamente vai cobrir a experiência que você está tendo com o seu filho hoje, porque a gente vai procurar cobrir de 0 até 30 anos aqui, tá bom? Mas antes de tal, a gente precisa considerar que tem algumas palavras básicas aqui. Básicas. A primeira é temor ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Olha, irmãos, isso aqui é essencial. Os pais precisam temer ao Senhor. Precisam também andar nos seus caminhos. Duas coisas importantes. Já pensou se os pais começarem a orar, Senhor, me dê teu temor. Já pensou se os pais começam a orar de forma séria, contínua, perseverante, e do lado dele, dos filhos? Irmãos, rapidamente ele recupera o perdido. Rapidamente o perdido numa situação qualquer que esteja fora do esquema. Rapidamente ele recupera uma situação que não está mais normal. Ele recupera rapidamente, porque o Senhor entra ali. Nós estamos resolvendo muitos problemas de maneira muito pessoal. No grito, na força, na raiva, na ira. Nós temos que entender o Senhor e rogar ao Senhor misericórdia para Ele agir na nossa família. Então, aqui diz: do trabalho de tuas mãos comerás. Ele trabalha, né? O pai aqui, a mãe, né? O pai aqui trabalha, né? Está trabalhando. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, aí tem, filhos, você tem, o homem. Se você olha para esse quadro aqui, esse aqui é o que Deus desenhou para nós. Uma esposa dentro de casa, um homem dentro de casa e os filhos. Aqui não tem mulher ou mulher. Tem? Aqui também não tem homem com homem cuidando dos filhos. Então, essa família tradicional, que é a família composta de homem, esposa, mulher e filhos, ela está desaparecendo. Os nossos filhos estão convivendo com uma realidade onde, de maneira homeopática, esse conceito, esse aqui dessa família nuclear, que é formada de homem, esposa e filhos, está desaparecendo. De maneira que quando os filhos, daqui a 10, 15, 20 anos, começarem a pensar na constituição da sua família, se ele não tiver uma base sólida, se durante a geração, os anos que se passaram, os valores e as referências e a palavra de Deus não acompanhou esses jovens, ele vai instituir uma família baseada num conceito moderno. E isso é sério. Hoje o que nós estamos presenciando é um ensaio daquilo que vai acontecer logo, logo. Você vai ver, como já estamos vendo, filhos têm cuidado por um casal. E esse casal é homem com homem. Um casal, mulher com mulher. Então, quem que vai dizer que isso está contra a correnteza da vontade de Deus? Nós precisamos nos levantar e falar isso aí. Por isso, irmão, nós temos que aplicar a palavra de Deus dentro da nossa casa. E aqui diz, olha aqui, a esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Fazer uma videira frutífera, rapaz, é o que o marido mais quer ver na vida. Chega lá, a mulher está lá, uma videira, cheia de... É uma videira. Por outro lado, você também tem um homem que teme ao Senhor. Aqui não diz um homem que tem autoridade, né? Aqui não aplica Efésios, é um homem que sabe usar sobre não,
irmão, se ele tem o Senhor, ele tem um governo preponderante dentro da casa dele. Se alguém tem o Senhor, ele pouco se preocupa com a autoridade. Porque a presença dele é uma presença forte. A presença dele é forte para a esposa, é forte para os filhos. Quando ele chega, irmãos, é Deus falando. É uma referência, é uma referência. O filho sabe que ali, ao chegar dentro daquele pai, é um terreno santo. Ele não pode ir muito longe. Ele não pode se revelar tão facilmente. Ele está tão livremente assim. Ele sabe que tem uma barreira. Por quê? Porque ali tem alguém que tem o temor do Senhor. Então, se alguém tem o Senhor, ele reconquista a autoridade dele dentro de casa. E se a esposa, do mesmo modo, fica no interior da sua casa, que simbolicamente falando, né? Tratando das necessidades da própria casa, cuidando da própria casa, criando um ambiente para os filhos e para o esposo, e ainda que esteja trabalhando, infelizmente, numa segunda jornada, se ela faz isso e ainda assim busca o Senhor, irmãos, ela também vai conseguir ter um controle muito bom sobre os filhos. Só temos que entender que quando você mexe na ordem, você mexe nos resultados. E o resultado dele vir, você tem que ter um homem que tema o Senhor, uma esposa que cuida da casa e, consequentemente, cuida dos seus filhos. E os filhos sabem exatamente para quem olhar. Então, é um texto maravilhoso, né? Que descreve a família segundo a ótica de Deus. E aqui tem, olha, o resultado é esse, né? O Senhor te abençoe. Vamos falar? O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. E aqui, olha, tem filhos e teus filhos. Essa reunião também é para os avós. É para aquele que está vendo os filhos dos filhos dele. E é muito bom a gente sentir que os avós acompanhando os seus netos, passando a semente da vida, passando o bastão dos netos também. O papel dos avós numa família é algo muito grande, porque mantém os valores cruciais da família. Então, é muito importante que os avós tenham uma presença, né? É o que se chama de família ampliada. Não é uma família apenas onde tem pai, mãe, filhos isolados, dizendo que deixa pai e mãe, não é? Não, a família ampliada, ele entende que uma família precisa de valores, e os valores estão com a geração anterior. Então, quando ele recebe os avós para também comunicar os valores que ele recebeu, isso gera uma solidez muito grande para a família, e os valores são perpetuados, porque há a presença dos anciãos, a presença de uma pessoa mais velha, com mais idade, com mais sabedoria, transferindo para os netos e para os filhos dele, uma sabedoria que talvez o pai atual não tenha, o filho muito menos, e ele tem, então, essas riquezas nas mãos. Por isso temos que também contar com os nossos pais, os avós, para perpetuar os valores que têm recebido do Senhor. E, claro, né, para arrematar esse texto, terminamos esse texto assim. Terminamos o texto assim. As famílias felizes não surgem da noite para o dia. Não ocorre por acaso. Precisamos aplicar um conceito de semeadura. Volta lá dentro. Significa que esse quadro aqui, ó, ele não vai cair no céu. Esse quadro aqui é produzido. Esse quadro aqui é semeadura, aquilo que Paulo fala, o princípio da semeadura. Que você semeia, você planta. Você começa a trabalhar. Que você semeia, você colhe. Então você vai colher o quê? Vai colher o temor do Senhor, vai colher a bênção do Senhor, vai colher a paz do Senhor e vai colher realmente um ambiente maravilhoso. Inclusive, até esqueci de mencionar que os filhos daqui, olha onde é que eles estão. São como rebentos da oliveira à roda da mesa. Olha que coisa bonita, irmão. Que quadro maravilhoso. Isso aqui não passa só para domingo, não. Isso aqui não passa para final de ano. Isso aqui é um quadro que deve se repetir muitas vezes durante a semana. É claro que vivemos uma dinâmica muito forte, né? Muitos encontros, mas nós temos que achar na nossa agenda um momento
onde naquela semana, ou eu vou tomar café, ou eu vou almoçar, ou eu vou jantar com os meus filhos. Isso é essencial. Essencial. Não podemos esquecer isso aí. Porque senão os filhos ficam largados. Então talvez você não tenha, seja um pouco difícil começar, mas pega uma toalha, joga lá naquela mesa e traz os filhos e diz, olha, eu quero ter uma comunhão com vocês, de uma reunião especial. Eu quero dizer que algumas coisas vão mudar. Uma delas é que eu quero valorizar mais a presença de vocês. Quero achar mais espaço na nossa agenda, no nosso tempo, para nós almoçarmos juntos, tomarmos café, jantarmos. E como é que eles vão reagir? Vão achar ruim? De jeito nenhum, vão gostar muito, porque isso eles esperam muito deles. Quando são pequenos, é a esperança deles. Quando são adolescentes, vão estranhar no primeiro momento, mas depois, se você tiver sabedoria, logo você vai trazer seus eventos ali em torno da mesa e vai ser uma coisa muito boa. Ok. E aqui, irmãos, a gente colocou 3 itens. Quando se fala de a função dos pais, os itens que vamos colocar, esse aí é o primeiro, eles também foram frutos das observações que a gente coletou, das mais de 100 respostas que os irmãos deram. E a primeira é essa aqui, ó. A principal função dos pais é conduzir os filhos para o Senhor. O irmão falou assim, irmão, se eu conduzir meu filho para o Senhor, acabou. Terminei. Ele achou isso tão essencial, tão fundamental, que ele pensou, eu acho que eu cheguei no supra-sumo da minha responsabilidade. Eu levei meu filho para o Senhor. Diga assim, eu quero levar meus filhos para o Senhor. Eu quero levar meus netos para o Senhor. Exatamente, irmãos. Então aqui você tem conduzir os filhos para o Senhor. E aí tem essa frase aqui de efeito muito interessante. Transferir os filhos de Adão para Cristo é o principal ofício dos pais. Todos os filhos que nós temos estão em Adão. Eles podem ser bonitinhos, parecem ter asas, você fica ali, as mãozinhas, gordinha, está em Adão, irmão. É um pecador. Que se o Senhor não intervir na vida dele, ele vai para o inferno. Alguém precisa transferir esse menino para Cristo. Não importa. Por isso você tem que, desde pequeno, começar a trabalhar isso. Então, transferir para Cristo de Adão é o principal ofício. E o versículo é esse. Seja pela ofensa de um, que é Adão, e por meio de um só, reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, de Jesus Cristo. Então você tem aqui Adão e Cristo. Você tem que levar seus filhos para o Senhor. Se eles não estão, comece a orar com mais desespero. Senhor, não criei os filhos do mundo. Não criei os filhos para serem mantidos em Adão. Não foi isso. Isso não está nos teus planos. Isso também não está nos teus planos, Senhor. E se você tem que começar a encarar isso como uma prioridade na sua vida. Não é a questão secundária. Levá-los para o Senhor é mais importante do que colocar toda a comida possível dentro da geladeira. É melhor do que você vestir e aquecer com roupas. O mais importante é você levar seus filhos para o Senhor. Segunda função importante, preservar os filhos do mundo. Não apenas levar para o Senhor, irmãos, mas também preservá-los do mundo. Nosso lar está aqui, o mundo está ao derredor, criando, são os leões tentando atacar. Então você tem que preservar. Ouça a oração do Senhor Jesus. Ele orou pelos filhos dele, ele orou pelos discípulos dele. Olha a oração que ele fez. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Olha aqui, ó. Ele reconheceu o mal. Há um mal no mundo. Eles não são do mundo. Vamos falar, meus filhos não são do mundo. Como também eu não sou.
Mas o Senhor, irmãos, aqui, ó, ele também não era. Nós não podemos querer que nossos filhos não sejam do mundo. E se a gente é? Não. Eles não são do mundo. Eu também não sou do mundo. Isso é um terceiro muito forte. Você dizer, seus filhos, vocês não são do mundo. E ele olhar para você, pai, é verdade, também o senhor não é. Isso é distinto mesmo. Então, santifica-os na verdade. Ou seja, quando ele fala santifica-os, separa, preserva-os, santifica-os na verdade. A tua palavra, olha aqui, ó, a aplicação da palavra. A tua palavra é a verdade. Senhor Jesus. Então você tem aqui já a segunda grande função. Terceira? Olha bem, a terceira. Preparar os filhos para subirem sua própria vida. Também nós coletamos essa informação. Quando o irmão falou assim, nós criamos nossos filhos e colocamos dentro de uma bolha. Depois que eles saem da bolha, eles não sabem nem eles tomar uma decisão dos filhos. Por quê? Porque foram exercitados o tempo todo a tanta proteção, tanto dentro de um carro, tanto ninguém toca, ninguém fala, ninguém pode repreender, ele é um filho, esse menino aqui. E ele vai entendendo as coisas, vai entendendo que existe realmente uma pessoa contratada como seu guarda-costas pelo resto da vida. Ele vai entendendo isso. De maneira que qualquer coisinha, pai, mas o que foi? Olha aqui, essa aranha está aqui perto do banco. Tira para mim, pai. Temos que saber o momento de guardar e o momento de soltar. Saber o momento de você dar carinho e deixar ele experimentar uma dorzinha. Tem que saber exatamente dosar. Tem um equilíbrio aí de deixá-lo experimentar algumas coisinhas, umas consequências, uns negocinhos. Para ele pensar e deixar ele decidir entre coisas, né? Desde que não sejam perigosas, você põe duas coisas para ele e sabe que nenhuma delas traz dano, mas escolher. E levar ele a escolher uma vez. Depois, escolhe de novo. Até ele exercitar isso, aprender a decidir, aprender a tomar decisões e deixar que a sua decisão possa mostrar para ele o que ele fez. Então tem que ter uma consequência também. Tem que deixar. Então tem que aprender a subir responsabilidade. Eu fui atrás de um texto, não me lembrei muito bem de como o apóstolo Paulo tratou os irmãos que estavam ali em Tessalônica, né, aguardando o Senhor. Eles não queriam trabalhar, então absortos que estavam pela mão do Senhor não queriam mais trabalhar. Então o texto foi esse. Porque se alguém não quer trabalhar, olha o que ele falou, então não coma. Paulo falou para ele, se alguém quer trabalhar, então não coma. Determinamos e exaltamos o Senhor Jesus Cristo, que trabalhando, tranquilamente, coma o próprio pão. Então, estou mandando aqui ninguém deixar o filho com fome. E tirar o prato de comida dele. Aqui para mostrar o efeito de causa, consequência. Causa, consequência. Desobedeceu? Então, vamos retirar isso aqui dele. Fez isso, mas é tão importante para mim. Você buscou essa consequência, essa reação. Você vai ter que conviver com ela. Ele vai se tributar. Então o pai e outros podem entrar em cena, não, por favor, olha a mãozinha dele, é gordinha, é lindo, ele é lindo, olha a bochecha dele, é estradinha, olha o queixo dele, esse menino é lindo. Vem cá, meu filho, vem cá. Tem que deixar ele nas trevas exteriores, deixar no quarto, deixar ele sem um lanche de vez em quando, deixar ele sem a televisão, deixar ele sem o amigo, deixar ele sem o final de semana. Ele tem que colher uma consequência. Senão, irmãos, se a gente for abarcando tudo, ele vai entendendo que a vida não tem consequências. Então, essas são as três funções. A primeira delas, conduzir os filhos para Cristo. A segunda função, qual foi? Guardá-los do mundo. E a terceira, preparar os filhos para assumirem responsabilidade. Ok.
E aqui nós vamos falar rapidamente aqui das principais fases. Eu estou com o meu tio ali no fundo, meu tio Pedro. Ele me ajudou muito. Antes de eu ter filhos, né? No caso, só filhas, ele me dava um monte de livro para eu ler, né, Pedro? Ele me dava um livro de provérbios para eu ler. Eu não era nem cristão ainda. Ele me dava provérbios. Eu andava com provérbios aqui dentro. Né? E ele andava com provérbios. Ele andava com dicionário e andava com provérbios. Eu aprendi a ler dicionário junto com ele. E aprendi também a ler provérbios. Sempre também nesse livro, porque tem muita instrução ali. Então, logo que eu fui, tive a graça, né, de pegar esses livros e ser ajudado nas fases das crianças, de uma criança, saber que uma deve ser tratada assim, a outra deve ser tratada dessa outra forma. Né? Então, graças a Deus eu fui ajudado. Isso não é perfeito, isso não quer dizer sucesso, quer dizer apenas que você tem um caminho para seguir. Né? Mas você passa pelos mesmos reveses, pelas dificuldades de todo mundo. Mas parece ter uma lâmpada acesa, né? Que ajuda a detectar aonde você precisa fazer ajustes. Então, graças a Deus. Então, vamos apresentar para os irmãos aqui essas fases, né? Filhos, né? De 0 a 6 anos, que nós chamamos de infância. Uma criança de 0 a 5 anos, ela é regida por regras. Tem que dar regras para ela. Fixação de padrões. Então, é isso que elas precisam. Os pais deem regras, ó, você deve fazer assim, 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 e isso ser contínuo. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia é a mesma coisa. Você não pode falhar no dia. Você tem que ser perseverante. Regras. Você tem que colocar algumas coisas fixas para ele lembrar. Toda vez que tiver a mesa, não é assim que come. E amanhã não é assim que come. Opa, não é assim. Opa, não é assim que fala. Opa, você bateu a porta. Não, vem cá. Vai lá e repete a dosagem. Vai lá. Tá vendo? Não é para bater a porta. E amanhã, quando ele bater a porta, mesmo que canse, vem cá. Não pode bater a porta. Vai lá e fecha a porta. Sem bater. Vai. É um condicionamento. Se ele bate a porta, você, menino, com menos força, menino. Você sabe o que é menos força? Amanhã ele pá! Se não tem nada fixo para ele não sabe o que é isso. Agora vem cá. E olha o que você vai enfrentando. Eu vou falar com você de novo. Não bata a porta. Você tem que falar isso aí, irmão, 100 vezes, 200 vezes, até um dia ele aprender. Eu estou colocando bater porta, mas tem 1 milhão de coisas mais graves que você precisa ser perseverante contínuo. Cansa muito. Mas chega um momento, quando ele chega a uma certa idade, quando ele vai bater, tem uma força imperiosa, tanto forte dentro dele, que ele é incapaz de fechar aquela porta do negócio. E quando ele bate sem barulho, ele sabe que estremeceu tudo, dentro dele tem um negócio, porque você vai trabalhando a função dele. E ele sabe que agrediu um valor dentro daquele lá, que ele precisa fazer diferente. Isso acontece. Então você tem que acompanhar os seus meninos. Tem que saber que regras básicas são essas. Regras básicas de receber alguém em casa. Chegou em casa alguém e não cumprimentou, não foi cumprimentado? Não. A mesa, isso que é importante a mesa. Ele chega. Quando chegar a visita, eu queria que você descesse de onde você está e apertasse a mão, dissesse bom dia, boa tarde, acenasse para ele, dissesse alguma coisa. Não pode agir assim, entendeu? Entendi, papai. Ele disse que entende tudo. Entendi, papai. Aí amanhã chega a visita e ele sai correndo. Não. Cumprimente.
Pensa, tio. Pensa, tio, não. Pensa, tio. E todos sabemos, né? Oi, tio. Oi, tio. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 100 vezes. Aí chega alguém, tio. Né? Oi, tio. Tio, você pode sentar que o pai está chegando. Você começa a dar voz para o menino. Começa a dar voz para ele. E ele está recebendo esse padrão, essa coisa fixa que você vai estabelecendo, por muitas vezes, em todos os aspectos que você possa enxergar na sua casa. Isso vai entrando dentro dele de tal maneira que ele se torna uma pessoa quadradinha. Ele se torna um robozinho mesmo. Ele se torna uma pessoa que passa a ter um hábito de como agir naquelas circunstâncias, mesmo sem o pai presente. Ele aprendeu. Ele aprendeu. Tem que cantar. Então, o que é importante nessa fase? É importante transmitir o temor de Deus. Eles estão abertos. Transmitir o temor de Deus. Quando nós falamos do temor de Deus, nós temos aqui o amor de Deus, a santidade de Deus e a justiça de Deus. São essas coisas. O temor de Deus é isso. Você tem que dar para ele a santidade de Deus. Ó, Deus não gosta disso. Eu vi uma pessoa fazendo um comentário dizendo assim: quando nossos filhos erram, geralmente a gente ataca o comportamento. A gente vai lá e diz assim: você não pode fazer isso. Você diz um palavrão, ou ele agride a irmã dele, ou a irmã dela, ou faz uma coisa, ou empurra o prato, comida. Então você geralmente é enérgico e diz que ele não faz mais aquilo quanto diz. Aí esse pesquisador falou: não é assim. Você deve chamar ele e mostrar algo mais grave do que ele empurrar o prato. Você deve dizer que ele fez isso porque dentro dele tem um pecado. E que esse pecado desagrada a Deus, ofende a Deus, e você acabou de ofender o Senhor. Então você não tem que olhar para o comportamento. Porque se você apenas ataca o comportamento, você está mexendo só com o comportamento. Ele não está vendo quem ele é, a natureza dele, irado, reativo. Então você tem que levar o filho a ver o coração que ele tem e dizer que aquilo ali afeta e desagrada o Senhor. Compreenderam, irmãos? Não é só o comportamento, é levar a perceber a natureza do coração dele. Isso é muito forte, porque ele começa a ter medo dele mesmo. Ele começa a avaliar se tem alguma coisa dentro dele que é capaz de fazê-lo errar e entristecer inicialmente o próprio Deus. Então, transmitir o temor de Deus, a justiça de Deus, a graça a justiça de Deus, a santidade de Deus e o amor de Deus. O amor de Deus é que tem alguma coisa que tem que repartir. Justiça tem que ser justo. Santo tem que separar das coisas negativas. Trabalhar elementos da cultura humana. Isso aqui é importante. Quando se diz trabalhar elementos da cultura humana, estou falando para essa idade aqui, de 0 a 6 anos. É uma idade, irmãos, que parece canteiro. É um canteiro. Você vai jogando, vai frutificando. É o momento que você tem. Se você tem filhos aqui de 0 a 6 anos, ou tem netos nessa idade, começa a ajudá-lo a entender a cultura humana. Por favor, obrigado, com licença, dá licença, me desculpa. Então você tem que ter essas palavrinhas no bolso. Fez uma coisa, vai lá e peça desculpa para ele. Vá lá e peça desculpa para ele. Quando você fere alguém, você tem que pedir desculpas para ele. Você ofende o Senhor. Ele vai ficar ali, você não pode parar. Você não pode pular para outro capítulo se ele não foi resolvido. Então, assim, é com relação à culpa, a desculpa, com relação a por favor, obrigado, com licença, tá certo? Isso é importantíssimo, irmãos. Importantíssimo. Tem gente que não consegue pedir desculpas porque nunca o ensinaram no passado. E não tem nada no canteiro dele. Então, essa idade aqui, de 0 a 6 anos, é a idade onde você tem que plantar a cultura humana dentro dele. Quando a gente fazer essas observações aí, sempre me vem na cabeça uma coisa, né?
cuidar do filho é reeducar o pai. Percebeu? Nós todos, irmãos, trazemos no nosso gene muitas coisas negativas que nós aprendemos com nossos pais, com a cultura da época, ou deixando de aprender outras coisas. Então, quando você começa a focar o filho e sente que precisa ajudá-lo, você é reeducado. É a chance que você tem de ser lapidado. Aquilo que não aconteceu com você, você não teve instrução, você não teve um pai que tivesse visto isso por esse ângulo. Quando você começa na igreja, tem muita palavra, tem muita instrução, agir dessa maneira, você está sendo reeducado. Criar dentro do filho é se reeducar com o pai. E às vezes é isso que nós não queremos. Pelo fato de nós não queremos fazer uma mudança nos nossos hábitos, nós deixamos nossos filhos de qualquer maneira, imaginando que ele vai agir sozinho de maneira adequada, ou que a escola vai fazer uma coisa, ou que o serviço de criança vai fazer uma coisa. Não vai fazer. Nós temos testemunho de crianças que, quando chegam dentro da salinha, não querem nem cantar mais. Canta, menino. Não sabe nem que música, não sabe nem que hino cantar. Não toca isso na casa dele. Então, ele vai refletindo as coisas. Então, precisamos ensinar tudo. Usar a vara para corrigir o ataque à autoridade. Né? Claro, quando se fala de disciplina, usar a vara, isso aqui tem muitas posições, né? Não queremos aqui falar delas, porque a gente pode abrir um campo só para falar sobre disciplina. Mas aqui a gente colocou entre parênteses, entre aspas aqui, né? Aí quando ele estava fazendo aqui, Daniel, põe aspas, porque pode ser fio, pode ser isso aqui. Pode. Olha, é uma descoberta entender que a autoridade não tem nada a ver com vara. A autoridade tem a ver em você estabelecer respeito dentro de casa, que às vezes pode-se ter que usar a vara. Quando a primeira comporta não funciona, se abre a segunda. Quando a segunda comporta não funciona, se abre a terceira. Você está em busca de estabelecer respeito e ordem dentro de casa. Mas um pai, se ele é desesperado, ele entende que respeito é sinônimo de vara. Na hora que o filho desobedece ou faz alguma coisa, até mesmo que nós chamamos de incompetência juvenil, algo próprio da infância, ele faz, e então ele abre a comporta. Se a primeira comporta é uma vara, ele pode estar, claro, ele pode chegar no resultado, pode, de levar o filho a entender bem os parâmetros da casa dele, pode, mas ele usou antecipadamente, talvez sem uma necessidade, aquela vara. Quando, dependendo da cultura em que o filho está crescendo, e ele conversa com ele, tem esse hábito de conversar, e de modo geral, ele é uma pessoa dócil, ele é uma pessoa que se submete, aquele erro ali não deve ser traduzido, não deve ser encarado como o fim. Foi um elemento. Esse menino, de modo geral, ele é bom, ele se submete, então não há necessidade de aplicar comportatório. Agora, nós abrimos porque nós somos muito, ficamos irados, os pais ficam irados. Né? A gente quer, de alguma maneira, traduzir aquilo ali numa peia, enquanto o menino estiver chorando, você não fica satisfeito. Então, nós não temos que ir atrás do sangue, ir atrás de ver, de tomar lá da casa, nós temos que levar nossos filhos à obediência. Se eles se submeteram, foram obedientes, a vara, com uma terceira, quarta comporta, precisa ser aberta naquele momento. Mas tem momentos de vara, tá certo? Mas eu quero dizer que não é o primeiro expediente. É um expediente mais adiante, depois de algumas tentativas, tá bom? Então, mas a gente pode trabalhar isso aqui depois. Segue, então. Vamos ver aqui outra fase. De 6 a 12 anos. Olha aqui, se de 0 a 6 o ponto importante eram as regras e a padronização de regras fixas, aqui de
6 a 12 anos, não é nada disso. Aqui ele muda de fase, a criança. Aqui, o pré-adolescente, que é de 6 a 12 anos, ele é regido pelo que ele vê, pela imitação. Ele busca modelos, ele busca exemplo. Quando a menina tinha essa idade, eu disse, olha, você já chegou na pré-adolescência. Esse cara, como é que é? Você já é pré-adolescente. Eu digo que você agora tem 6 anos. E agora você começa a agir de forma diferente. É mesmo? É. Então, esse é o período mais, vou usar essa palavra aqui, entre aspas, é o período mais maravilhoso dentro da educação infantil aqui. Sabe por quê? Aqui o menino fica doido pelo pai, doido pela mãe. Ele não quer largar. Pensa o seu menino de 6 anos. Ele não quer largar você. Você é tudo para ele. Ele é seu carrapato. Ele não larga você. Tem prazer de estar com você. Ele tem prazer. Ele sente saudade de você. Quando você vai pro trabalho, você não chega e fica doido. Porque meu pai não chegou. Meu pai, minha mãe, tipo malucos. E quando você chega, aquela festa. Agora, cogita um pouco. Por que Deus arrumou a coisa? Porque esse, como dizem os especialistas, é a última grande chance de você ganhar o seu filho. Essa fase é importante porque é o ambiente que Deus cria, aonde a criança faz questão de imitar, faz questão de achar um padrão, um modelo para ele fazer igual. Deus criou o homem assim exatamente para que ele possa desenvolver os valores mais importantes. Esses valores que ele vai internalizar nesse período de 6 a 12 anos vão ser os valores que vão nortear a próxima fase, que começa aos 12 anos. Se ele não tem uma boa base, se ele não viu um pai, um modelo, um exemplo, um professor, um preceptor, alguém que estivesse com ele o tempo todo ensinando, ajudando, orientando, lapidando, dizendo que pode, que não pode, puxa, se ele não tem isso, ele vai para a próxima fase, que é a fase da adolescência, sem os parâmetros. Por isso que isso aqui é importante, essa fase do pré-adolescente. Está certo, irmãos? Amém? Estão entendendo? Hã? Vamos aqui ver o que também é importante nessa fase. Aqui tem a primeira. Haver pessoas para imitar. Olha, quer imitar, ele está buscando alguém para imitar. Se ele não achar em você, ele vai ligar a televisão. Eu me lembro, quando eu pulava da cama, colocava um plano aqui atrás, eu pensei, eu sou o Senhor. Eu tenho certeza que se eu pular daqui, nossa, eu pensava que podia voar. Eu sempre olhei assim, era baixinho. Eu sempre olhava para a janela e ficava pensando, puxa, que não voa. Ficava desesperado, que não voa. Olha, uma criança, né? É uma criança. Irmão, criança é criança. Você pode exigir muito dela. É uma criança. Eu pensava que podia voar, eu já me joguei de cama, pensando que ia voar com o negócio aqui, e ficava triste quando não conseguia fazer aquele S. Então, se você não tem modelo, você vai ligar a televisão. Aí o modelo vai ser aquela atriz, o modelo vai ser aquele ator, o modelo vai ser aquela moça bonita que passa na televisão. Os seriados nessas televisões fechadas são meninas lindíssimas, de um padrão de beleza incomum, quase que intocável. Quase que intocável. Nem ela é aquilo. Mas o filho, na ânsia de procurar modelo, vai ter que copiar essa coisa. Porque pode não estar achando modelo dentro de casa. Modelo de simplicidade, modelo de um pai que ama o Senhor, modelo de um pai que não é rico, mas é justo, não é rico, mas é sério, não é rico, mas é reto.
não é rico, mas cheio de valores, cheio de princípios. E um pai que sabe estabelecer um limite exato para ele. Não. Ele vai parar. Ele se sente bem com isso aí. Então, haver pessoas para imitar. Outro, investir no avanço de sua consciência. Isso aqui também é maravilhoso. O que, claro, as regras lá dos 0 a 6 é importante, mas aqui de 6 a 12, como estou colocando, é a imitação e o exemplo. E a consciência dele está em processo de formação. É nesse momento que você vai ajustando as coisas entre certo e errado, entre o que pode e o que não pode, é que você vai dando a formação. Tem 6 anos para você fazer isso aí. Quando você faz isso aqui com o seu menino de 6 anos, que começa aos 6 anos, por isso ele fica perto. Olha como é que Deus é maravilhoso. Porque que ele permite que o menino fique muito perto de você. Ele tem que ficar muito perto de você porque ele precisa de um professor, ele precisa de alguém que possa ensinar, ele precisa de um pai que possa dizer o que é certo e o que é errado. Exatamente para que ele possa ganhar esses valores, esses padrões, esses parâmetros, e a consciência dele de certo e errado, de que pode, que não pode, vai se ajustando e vai se moldando. Então ele começa, não pode, isso está certo. Ele mesmo vai desenvolvendo isso. É bom demais. Você vê o seu menino decidindo coisas baseadas nos valores que ele recebeu. Agora, se ele olha o pai, dizendo, avisa lá que eu não estou aqui. Ele vai lá. Parece Davi mandando uma carta por Urias. Meu pai mandou dizer, tremendo todinho. Qualquer interlocutor sabe que ele está mentindo. Meu pai, ele falou que ele não está aqui. Só falta falar assim, né, pai? E seria tão bom se ele dissesse. Seria ótimo. Só que esse menino, ele não tem capacidade psicológica de enfrentar um adulto e dizer que o pai não está, sem emitir sinais e sinais que ele está mentindo. Então, toda a casa é exposta. Então, fala para o teu pai lá dentro, depois eu volto. Não mande o seu filho para essa casa dizer que não está lá, que ele está lá dentro. Então, o que ele precisa? De modelos. Não pode ter esses modelos. Não pode ter esses modelos. Não pode. Não pode ter modelo de ele batendo na mulher. Não pode ter modelo de grosserias. Não pode ter. Ele vai copiando tudo. Quando ele se tornar adulto, ele vai copiar, reproduzir muito do que nós somos. Foi aquilo que nossos pais, foi aquilo que nós vimos em nossos pais. Por isso que de vez em quando a gente tem que fazer uma faxina na nossa vida para tirar todos os vícios e coisas negativas que nós copiamos dos nossos pais. Haver pessoas que confiem neles. Isso é importantíssimo. Você dá tarefa para eles, vai lá, pode ir lá. Eu confio em você, limpa isso aí. Porque ele gosta de subir. Põe um banquinho, né? Quando ele é pequeno, ele põe um banquinho e fica servindo. O pai olha e diz, não, você daí vai quebrar o prato. É melhor ele quebrar o prato do que você quebrar a autoestima dele, gerando nele uma sensação de incapacidade, de que não pode, de que não é respeitado, de que não é digna de nada, e fica ali com um bibelô no canto, recebendo suas coisinhas, e você vai tirando dele essa capacidade de se envolver. Então, por isso é importante você confiar, passar pequenas tarefas para ele. Irmãos, olha, você que pode estar cansado porque eu estou falando, mas é importante isso aqui. Eu não queria dar velocidade aqui, por causa, eu queria fechar assim esse conteúdo com os irmãos. Tá bom? Posso prosseguir um pouquinho mais? Então, vamos aqui, sim, Daniel, volta aí. Vamos aqui para onde? Aqui. Ok, vamos entrar aqui, ó. 12 anos a 18 anos. Aí entra a adolescência. Um irmão falou assim, nós não temos problema com a infância, quem escreveu, né, na entrevista. Nós não temos problema com a infância.
quando alguém está na festa, se ligou e mudou tudo. O cenário muda completamente. Os pais ficam loucos aqui. Os pais ficam procurando, cadê aquele menino que gostava de me dar? Cadê aquele menino que gostava de ficar comigo? Cadê aquele menino que chorava por eu não ter chegado em casa ainda? E agora, quando eu chego em casa, ele se esconde. Cadê esse menino? Agora ele chegou. Por isso que essa fase de 0 até 12 anos é uma fase fundamental para você estabelecer as regras e ajudá-los na formação da sua consciência, dando para ele uma orientação de certo e errado, para que quando ele chegasse aqui aos 12 anos, ainda que ele tenha algumas manifestações de independência, ele possa fazer isso pautado em regras e numa consciência sadia que você ajudou a desenvolver dentro dele. Está captando? Então aqui, ó, com 12 anos, aí eu fui ver na Bíblia. Olha a Bíblia. Quando é que Jesus saiu de casa e deixou o pai dele e a mãe dele ir? A Bíblia faz questão de dizer que tinha 12 anos. Ou seja, nem o Senhor Jesus escapou como um homem do elemento da adolescência, de querer caminhar com suas próprias pernas, decidir com sua própria cabeça, de poder falar com pessoas, de ter sua própria experiência. Nem ele. Mas eu estava falando com o Daniel ontem. Se você for ler o texto, lá diz assim: em tudo ele era obediente. Então, olha aqui, uma coisa interessante. Então, o fato dele ter saído de casa e ter experimentado fazer algumas coisas sozinho, aquilo não constituiu desobediência. Porque a Bíblia, ao relatar de que ele era em tudo obediente, entendeu que aquela saída era algo completamente normal para uma criança de 12 anos que precisa experimentar as coisas. Então, quando eu vi isso aí, eu assim, fiquei fui muito ajudado, porque tem muitos atos de adolescente que nós reputamos como rebeldia, quando na verdade é uma expressão muito natural da idade que ele tem. Então eu vou citar aqui 4 coisas que configuram um adolescente. Primeira delas, a imagem dele, como eles estão preocupados com a imagem. Né? 12 anos, é incrível, 12 metros. Busco, né? Aqui, ainda bem que aqui tem nenhum adolescente, né? Pelo menos fisicamente, né? Quando ele tem 12 anos, ele fica preocupado com a musculatura e ele está todo torto, viu? Ele está todo torto. A preocupação é que o joelho fica desproporcional, o braço fica lá embaixo, né? O peito começa a aparecer, as ancas femininas começam a abrir. E a turma vai ficando muito deformada. Eles não têm espelho muitas vezes porque eles não aceitam aquela imagem que aquele espelho está devolvendo para ela. E ele internamente se acha um super-homem, a mais bonita das mulheres, o mais bonito dos rapazes. A indignação é de aquela imagem não está reproduzindo aquilo que ele pensa que ele é. E essa é a loucura de um adolescente. Por isso, tantas vezes ao espelho. Você, menino, sai desse espelho. Deixa ele lá. Ele se pinta, se armatura e pum, espinha. E ele vai ficando cada vez mais esquisito. Então, a imagem. Outra coisa importante. Grupo. Pela primeira vez na vida, olha, o seu grupo teve que se relacionar com os doutores da lei, né? Ele deixou a casa dos pais, teve um novo relacionamento. Então, com a adolescência, eu busco outras pessoas. Qual é a interpretação do pai? Ele não gosta mais de mim. E aqui tem um conflito, porque o pai, pela primeira vez, aquele que o filho chorava porque ele estava em casa, agora o filho se alegra quando não tem ele pela vida. E o pai, quando olha aquilo ali, diz: meu Deus, filho, cadê a mulher?
Aí eu pergunto com ele, o que aconteceu? Ele não gosta mais de mim. Não é que ele não gosta mais de mim. O menino precisa conhecer outras pessoas. Então, o grupo nasce essa necessidade de ampliar a sua rede de relacionamentos. Então, você tem imagem, você tem grupo, você tem terceiro, você tem hormônios violentos que se levantam, fazendo ele olhar pela primeira vez algo inédito. Pela primeira vez, por todos anos ele começa a olhar para fora, como nunca olhou na vida dele, olha para a mulher e sai. Fazer o que eu não sei. Ele fica muito aguçado na sexualidade dele. A menina, do mesmo modo. Você nota, porque olha que é um negócio tremendo. Por que os lábios ficam inchados, ficam cheios, ficam bonitos? Exatamente para poder chamar a atenção masculina. Então tem todos uns traços acontecendo na mulher e no homem, de modo que eles vão se afrontando pouco a pouco para sua capacidade reprodutiva. É muito natural. O problema é que nós não acompanhamos isso. O problema é que nós não acompanhamos ajudando na questão da imagem dele, de reforçar de que ele é uma boa pessoa, de que ele é bonito, do jeito que ele é, que você o ama daquele jeito, que você aceita daquele jeito, para que ele não tenha complexidade na questão da imagem dele. Com relação aos grupos, a nossa falha está em não acompanhar quem são essas pessoas. Deveríamos acompanhar para saber quem são os novos amigos, quem são as pessoas que entraram na rede, quem são as pessoas que fazem parte dos contatos dele, porque pode sim ter pessoas pode ter predadores sexuais mesmo, tentando abordar e fazer uma coisa errada com ele. Você pode ver. Mas não é a idade da adolescência que deve ser o responsável, ou a própria espontaneidade de procurar novas amizades, mas o fato de a gente não acompanhar os nossos filhos. A questão da sexualidade. Ele, claro, ele fica olhando para a mulher porque ele nunca olhou na vida dele. Ele acha bonito a vida dele. Né? E a menina também acha bonito. Por isso que começam a ler livros sobre romance. Existe toda uma indústria montada para que esses adolescentes, dentro da fase que ele está e das várias necessidades que ele tem, ele possa ser atendido. Uma delas, os romances. Por isso, até romance com o vampiro. Quando ele vê aqueles vampiros voando, eu falei, fico doido. Você tem um vampiro voando de árvore em árvore. Eu fui ver o filme daquele ali, rapaz, o cara chega na árvore, e ali deu um beijo na menina. Foi ela que deu um beijo na árvore. Ou seja, começa a mexer com a fantasia do adolescente. E ele está exatamente num ponto certo, no sentido de aquelas coisas chamarem a atenção dele. Agora nós, pais, que precisamos acompanhar cada episódio dele, instruir, nem sempre é retirar, nem sempre dizer que nunca vai ver agora o amanhecer. Né? Amanhecer faz uma tarefa, amanhecer. Não. Nem sempre é isso. Às vezes é você assistir com ele, você até sorrir, quando que coisa engraçada. Você voando, cara. Presta atenção, mas fala devagarinho, porque ele não quer sair da fantasia dele, não. Ele gosta de voando. Ele olha assim, né? Então, você tem que ter sabedoria, nem sempre chegar, olha, você não pode, nunca mais, você voando, meu Deus, isso aí é apocalíptico! Não, às vezes funciona com alguns meninos, com outros não. Com outros não vai funcionar. Ele vai dizer, olha, quanto mais você fala, mais volta você, pronto. Então você tem que ter muita calma para você travar um diálogo onde você consiga atingir a consciência dele e a percepção de realidade, que é muito difícil, porque ele está fantasiando, não é tão simples. O problema não é a fase, o problema é o acompanhamento. E a quarta coisa, que eu gosto de falar dela, né?
Eu falei das três. Imagem, segundo, grupos, terceiro, os hormônios, que faz com que ele, agora imagina, um filho com 12 anos pode gerar filhos, né? Uma mocinha com 12 anos, meu Deus, pode ter a vida dela completamente mudada. Por isso é preciso acompanhar nossos filhos na escola, saber se já está namorando, saber se está sendo flertado, tem que acompanhar, porque ela está pronta para chegar. Então você tem que acompanhar, saber quem são, né? Ter muito cuidado. Falar sobre sexo para eles, falar que ele tem uma capacidade incrível de ser produtiva. Olha, sua vida pode mudar completamente se você ficar nisso. Deus deu isso para você, você tem que saber administrar. Deus deu essa capacidade para você, mas você pode usar agora. Olha, você é uma mocinha, você tem vagina, tem que apontar, tem que estudar, a mãe tem que acompanhar isso aí direitinho e dizer que isso aqui é algo que pode atrapalhar a vida dela para sempre. Não o ato sexual, mas ter relações fora do tempo, para que não saia contato de que isso aí é um problema. Do mesmo modo, os pais devem falar com os filhos com relação ao pênis dele, essa sua capacidade nova, né? Esses brinquedos que eles têm agora, eles ficam olhando, mas super admirado aquilo ali. Super admirado. Falam na escola, eles falam uns dos outros o que está acontecendo. O problema não é a fala. Deus nos criou assim. O problema é o acompanhamento. E a quarta é engraçado. A quarta é o que os cientistas na área chamam, né, de capacidade hipotética dedutiva. Eles, pela primeira vez na vida, antes, quando ele tinha 0 a 6 anos, ele andava de acordo com as regras que davam para ele, não é isso? De 6 a 12 anos, ele imita. Veja que até agora ele não tem nenhuma capacidade de raciocínio, ele vai só absorvendo. Com 12 anos, pela primeira vez na vida, como Jesus fez, ele usou sua capacidade intelectual para dizer, senhor doutor da lei, eu não concordo muito com isso. Surge uma capacidade de você fazer deduções que antes você nunca fez. E quando os filhos começam a dialogar dentro de casa e trazer um punhado de informações novas, deduções novas, conclusões novas, como é que o pai interpreta? Esse menino está indo contra a minha autoridade, ele disse que eu estava errado. O menino fala assim, pai, eu vi de outro ano. Olha, se esse menino está andando se esse menino está andando de 12 a 18 anos, um dia ele vai sair de casa, ele tem que exercitar em algum lugar a sua capacidade de deduzir. Ele tem que ir em algum lugar ter a capacidade de dizer, olha, pai, não sei, mas não é bem assim não, qual o problema? Há uma diferença muito grande de você ser contestado dentro de uma respeitabilidade e afrontar sua autoridade, compreendeu? Não confunda o fato do seu filho dizer, pai, eu penso diferente. Não confunda isso com falta de respeito. Você deveria levantar a mão para o céu e dizer, Deus, graças a Deus, eu me liberto ele. Porque ele consegue raciocinar. Ele consegue ver lances diferentes, ele consegue ter umas ideias diferentes. Por isso que hoje, por isso que com 12 anos, é o momento em que dentro da escola a diretora aproveita muito a capacidade que ele tem para colocar ele onde? No Grêmio, né? No Grêmio, que o Grêmio de passado, Grêmio são aquelas. Por que ele usa os meninos de 12 anos? Porque ele tem a capacidade de raciocínio que ele tinha. Olha, que tem um negócio. Eles gostam de contestar, porque para eles é uma coisa linda, coisa legal. Eu posso ver esse culto de mando que meu pai viu. Rapaz, tem coisa legal. Ele gosta disso. Às vezes nem acredita naquilo, mas gosta de brincar com os cubos das possibilidades de pensar. Compreendeu? Ele gosta de brincar com isso. O que é que eu fiz? Como é que o pai deveria tratar essa questão? Ele deveria entrar no jogo. Rapaz, eu gostei do seu raciocínio. Vem cá, senta aqui.
sabe o que é? Eu estava pensando assim, tudo esquisito. Tudo esquisito. Você já viu como eles têm uma lógica de justiça muito refinada? Rapaz, quando você pega em lógica de justiça, eles ficam parados. Quando você faz qualquer coisa que vai contra uma coisa justa. Então, por isso que eles andam em passeadas, eles participam desses movimentos, porque eles são contra tudo aquilo que fere regras justas, porque ele aprendeu a fazer combinações justas no seu raciocínio. Por isso eles se tornam pessoas que saem para fazer passeadas e lutar por justiça social. É um negócio interessante. O problema não está nisso, isso aí não é a questão. Nós temos que canalizar essa mente, essa capacidade que ele tem de raciocínio para coisas mais elevadas. Se a pessoa você coloca ele assim, num raciocínio, saber que estamos confrontando Deus também, que deveríamos nos levantar a favor de Deus, você começa a falar de um jeito em que ele se torna agora um defensor. Interessante. Vamos ficar de pé só um pouquinho. Isso aqui vai ouvir mais todos. Pode tentar. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Amém. Eu vou prestar um pouquinho. Então, irmãos, ó, nessa fase aqui, estabeleça limites. Tem que estabelecer limites. Fortalecer laços. Fortalecer lá, você sai junto, é comer junto, é sair com ele. Olha, aproveita para ir na padaria com ele, aproveita para começar, para pegar na mão dele e sair, dar uma volta com ele. Aproveita, porque ele quer falar. Ele quer falar. Ele quer trazer para você essas coisas novas que ele está desenvolvendo. Voltar à sua adolescência. Por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante, irmãos, sabe por quê? Porque boa parte das vezes nós esquecemos quem nós somos. Parece que nós saímos da infância para a fase adulta. Parece que você nunca subiu no pé de manga. Parece que você nunca subiu no muro. Parece que você nunca fez nada. Você acha que menino nunca pode fazer isso. Esquece que você foi. Quando você senta com ele e começa a ouvir, você começa agir com misericórdia, agir com empatia. Você diz, poxa, eu estou entendendo você. Né? Você entende mais. Aqui, se você falar de namoro, falar disso daqui, você acha isso que você não orou. Você pregou sobre isso na sua. Mas hoje isso não pode existir. Não, você tem que ter calma. Como administrar isso? Como conduzir isso? Estamos aprovando de jeito nenhum um menino de 12 anos namorando. Estamos dizendo que você deve entender que isso aí passou por você também, você tem que administrar. Por isso, voltar à adolescência, para você se rever as coisas. Manter laços de amizade com outros pais. É aquilo que o irmão falou, né? Apoio, buscar apoio com outros pais, né? Trocar ideias. Vamos lá? E de Jesus é citando, é a última fase. Essa fase aqui, ora, irmãos, tudo que aconteceu até agora foi um preparo para esse jovem ou essa jovem de 18 anos começar a sair do ninho, viu? Ele está no ninho. São 18 anos aprendendo com a coruja. E agora ele está na hora de olhar e pular para desenvolver a sua própria vida. Aqui, ó. Só que vem aqui, a mãe começa a chorar. De noite chega que você tem. Um dia ele vai sair de casa, vai ter que sair de casa. Nós preparamos ele para isso, para assumir a vida dele, para ele fazer um concurso, para ele começar lá embaixo, como nós começamos. Não queira que ele saia de casa depois que ele tiver o apartamento e aqui o carro na garagem. Você está ensinando errado esse menino. Deixa esse menino trabalhar, deixa esse menino experimentar a vida, deixa ele avançar, experimentar as coisas.
deixa inicialmente ele ganhar um pouquinho de dinheiro, deixa ele administrar o dinheiro que ele tem. Então, ele vai embora a qualquer momento. Só que hoje, vou dizer um negócio interessante para os irmãos aqui. Uma das observações que foi feita lá atrás é que a era mudou. E uma das eras, e um dos aspectos dessa era que mudou, sabe qual foi? O fato dos filhos hoje não quererem sair mais de casa. No mundo, está acontecendo esse momento, esse fenômeno, um fenômeno social. Os filhos não querem sair. Mulheres que antes pensavam em casar com 19 anos, casam com 27, com 30, com 40 e até com mais idade, porque querem gozar a vida, querem curtir a independência, e o filho, do mesmo modo, não quer mais responsabilidade. Ele pensa, ele é inteligente, ele aprendeu a capacidade hipotética e dedutiva dele, avançou, ele disse: se eu sair de casa, eu tenho que ter carro. Eu não tenho. Se eu sair de casa, eu tenho que ter carro. Eu não tenho. Se eu sair de casa, eu tenho que pagar água, luz. Eu não tenho. Então ele começa a fazer raciocínio. O que ele faz? O melhor lugar para ficar é aqui. E quanto às mulheres, eu vou ter uma hoje, vou ter uma amanhã, ele vai se garantir, vai se... Compreendeu? E a luz sempre dedicada. Só que os cristãos estão nessa terra e começam a olhar para isso e também a querer participar desse tipo de comportamento. E aqui nós temos que ter um cuidado, irmãos. Um cuidado de ajudar nossos filhos a perceberem que são diferentes. Tá certo? Então, temos que ajudar nossos filhos a saírem de casa. Começar a preparar a mala dele. Às vezes, quando se prepara, você faz essa coisa para sua mala, filho. Que um dia você vai sair. Tá bom? Então, para finalizar, primeiro, o que é importante para ser? Ajudar o filho a tornar-se rei, ajudar o filho a assumir o papel de líder de família na geração seguinte e preparar-se para sair de cena. O pai vai sair de cena, viu? Todos nós vamos sair de cena, vai ficar perto dos filhos, vamos sair de cena. São eles agora, eles no comando da vida deles. Não há nada mais nobre na vida do que mudar seu filho para que se torne um homem, uma mulher, um cristão e um rei para governar no mundo que há de vir. Não há nada mais nobre do que você preparar seus filhos para isso. E Jesus deu certo. Só coloca aqui a tela, ninguém vai mexer com ela, dos problemas e dos perigos que envolvem a nossa família. E a partir desses problemas aqui é que vamos desenvolver as outras palestras. Tá? Comunicação, regras, dependência, influenciamento, questão da escola, questões profissionais, estresse, filhos de mau uso da tecnologia, indefinição de papéis, crise conjugal, entre irmãos, pouca convivência, rebeldia, não saber atacar a origem do mau comportamento, grandes perigos, consumo, sexo ilícitos, crimes, ateísmo, isso aqui está demais, o fim da família tradicional, violência doméstica, divórcio dos pais, homossexualismo, predadores sexuais, namoro precoce, sexo. Está aqui, ó, menino, você não sabe, leva o celular dentro do seu quarto, não está nem vendo, leva o celular com uma foto dele nu e publica. O namoradinho, na fantasia dele, está do outro lado, fica olhando. E ali, o rapazinho se masturba. E fica nessa troca de imagens que se chama um fenômeno chamado sexo. Usa o celular para poder mandar no carro do seu próprio corpo, ambos mandam um para o outro, e ali ele passa a ter um outro tipo de relacionamento sexual, que é esse de internet, pela própria internet. Por isso que está fumando os meninos. Gravidez precoce, fumo, álcool, drogas, autoestimulação, problemas e perigos que envolvem a família, outros problemas. Aí, aqui estão os estudos. Tá bom? Amém. Essa comunhão aqui, inaugural, já teve a intenção, irmãos, de abrir um panorama, um quadro geral, para a gente ver os nossos filhos, os perigos que envolvem os nossos filhos, tá bom? Vamos ficar de pé, tem que dar muito
ficar de pé, depois que vou lhe falar, nós vamos orar de 2 em 2, tá bom? Nós queremos agradecer a presença dos irmãos e das irmãs, dos casais. Nós queremos saber se tem casal novo que está vindo pela primeira vez aqui. Pode levantar a mão, por favor? Nós agradecemos a presença de cada um de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e a sua família. Quem gostou dessa palavra, diz amém. Se vocês quiserem ter acesso a esse DVD que está sendo gravado, pode ir depois no final, ali naquela mesa, solicitar para você, tá bom? Tá certo? E também tem ali atrás o serviço de literatura que fala muito claramente e nos ajuda muito em relação aos pais, o cuidado familiar, o cuidado dos filhos, e também a palavra para os jovens, né, para as crianças também. Vocês podem ter acesso ali no serviço do livro de literatura, tá bom? Sim, nós vamos ter outras